Graça e paz, igreja, louvado seja o nome do nosso Deus por mais uma quarta-feira doutrinária em que nos encontramos aqui assentados diante da palavra do nosso Deus para dela aprendermos um pouco mais. Nós vamos dar continuidade à série de estudos que temos assim, visto nas últimas semanas no livro de Atos dos Apóstolos. E hoje, irmãos, o capítulo de número 17, versículo 16 até o versículo de número 34. Ainda estamos na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo e também dos seus companheiros. Eis aqui, irmãos, um texto onde nos é revelado muito sobre o nosso Deus e também é apresentado bastante a Igreja do Senhor Jesus Cristo. É preciso, ao estudarmos essa passagem, termos em mente o contexto aqui. Paulo, ele foi levado para a cidade de Atenas por alguns irmãos de Bereia, e isso para fugir de um grupo de baderneiros ali da cidade de Tessalônica, e esses baderneiros que foram a Bereia para excitar e perturbar o povo, e isso contra o apóstolo Paulo e os seus amigos. E já no versículo de número 16, aqui principia, dizendo que enquanto Paulo os esperava em Atenas, ele esperava justamente por Silas e Timóteo, que haviam ficado ali em Bereia. Nós vamos ver isso no capítulo 17 e o versículo de número 15. E precisamos falar aqui então, irmãos, quando se trata da cidade de Atenas, da idolatria galopante que havia nesta cidade. Atenas era a principal cidade da Grécia, era o berço de boa parte da poesia e da filosofia, embora a cidade tenha sido conquistada pelos romanos no ano de 146 a.C., ainda continuou a ser um grande centro intelectual e cultural. E nessa cidade havia estátuas de deuses e deusas ali no Partenon e em outros templos da Acrópole. A Acrópole era a parte mais alta da cidade de Atenas. Assim como também havia muitos deuses, muitas estátuas nos edifícios públicos, comerciais e templos da cidade. Era uma cidade que respirava idolatria. E já nesta época, uma idolatria travestida de cultura, de monumentos históricos e até mesmo um certo turismo. E não é de admirar, pelo menos não a mim, creio que também a ti, a reação exagerada ali de Paulo diante daquilo que os seus olhos viam. O versículo 16 declara que enquanto Paulo os esperava em Atenas, esperava a Silas e esperava a Timóteo, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante ali na cidade. Paulo estava literalmente ogerizado e irado com a idolatria daquele lugar. E não seria por menos. Paulo, ele sabia o quanto que o próprio Deus que ele servia abominava a idolatria. Êxodo capítulo 20, versículo 3 até o versículo 5. Disse o Senhor a Moisés: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E isso, inclusive, impulsiona ali a Paulo a tomar uma decisão acerca do que fazer. E o que não seria muito sábio, considerando que, primeiro, ele estava só naquela cidade e, segundo, considerando as duas últimas incursões missionárias justamente na cidade de Tessalônica e na cidade de Bereia, onde ali ele tivera alguns problemas. O versículo 17 declara, irmãos, que por isso, por ele ver toda esta idolatria da cidade, toda esta necessidade
deles conhecerem ao Deus vivo e verdadeiro. Então, por isso, Paulo, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, e também na praça. Isso aqui é muito significativo na cidade de Atenas, porque era como os filósofos agiam. Na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Parece-nos que o tema principal aqui, não é, das pregações de Paulo nessa cidade, seria uma pregação contra a idolatria, e isso tendo por base a apresentação de Jesus e sua ressurreição. Não à toa, o versículo de número 18 nos revelar que alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, né? Ali discutiam com Paulo, havendo quem perguntasse, né? O que quer dizer esse tagarela, né? Esse falastrão? E outros, né, diziam, parece um pregador de estranhos deuses, pois ele pregava a Jesus e a ressurreição. Aqui, irmãos, vale uma nota, né? Epícoro, que viveu do ano 342 a 270 a.C., ele ensinava que o propósito da vida era o prazer e a liberdade da dor, paixões e do medo. Zenão, que viveu do ano 340 até o ano 265 a.C., que é justamente o fundador do estoicismo, ele enfatizava o viver em harmonia com a natureza e também o despertar da razão e de outros poderes autossuficientes. Então, ambas as escolas destacavam a busca pela paz da mente, né? Zenão, ele tinha um conceito panteísta de Deus como sendo a alma do mundo, né? E então os seus seguidores, os epicureus e os estoicos, ouvindo a pregação de Paulo ali na praça pública, discutiam com ele, pois tinham essas doutrinas ali na mente, né? Entretanto, podemos perceber que era uma cidade dada a essas discussões. Era bem diferente ali de Tessalônica, de Bereia, por exemplo, né? A exemplo, digamos assim, do que a filosofia defendia, né, de mestres se assentarem ali em praça pública e discorrerem sobre temas diversos. Perceba que o verso 17 diz que Paulo ele ensinava na sinagoga e depois diz que também em praça pública, assim como os mestres que tratavam de filosofias. Mas, como não poderia deixar de ser, os conceitos de Jesus e a ressurreição apresentadas por Paulo mexia demais, né, com todo o contexto ali, né, com toda aquela doutrina que eles receberam da filosofia. E Paulo, ele foi chamado então de tagarela. Seria ali como que um falastrão, né? Ou então, na palavra mais original, ele foi chamado de ignorante, né? Que seria um termo depreciativo, significando ali um catador de fragmentos, né? Ou um camelô de ideias variadas, como se as palavras de Paulo não tivessem sentido algum. E o versículo 19 diz então que esses epicureus e estoicos, eles então, tomando-o consigo, né, o levaram ao Areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Esse tomando, né, consigo, não precisa ser entendido, irmãos, como uma ação violenta, né? Não é que arrastaram a Paulo, levaram ele a pulso, não, irmãos. Pois esses homens, eles eram dados a essas discussões filosóficas. Era algo natural a eles. Mas certamente, eles levam Paulo para um lugar, né? No caso o Areópago, que ficava na Acrópole, no lugar mais alto ali da cidade. Eles levam Paulo para um lugar que seria capaz de calar a boca dele, porque era um monumento imenso, né, majestoso, ou mesmo, né, um lugar que poderia abalar a confiança daquele simples mestre judeu, né? O Areópago, o nome significa, né, a colina de Marte, é uma colina
perto da Acrópole, onde em tempos antigos um conselho ali, né, tinha se reunido, né? E o conselho tornou-se o conselho da cidade de Atenas. E nos tempos romanos era a corte que supervisionava, né, a moral, a educação e religião ali daquela cidade. Nos tempos de Paulo, a corte se reunia no pórtico real, na região do mercado, abaixo da Acrópole. E levando Paulo ali, fazem-no a seguinte pergunta: poderemos saber que nova doutrina é essa que tu ensinas, né? Diante desta majestade, né, que nós temos a te oferecer, que nós te mostramos? E eles perguntam isso a Paulo, eu creio, né? Claramente, irmãos, eles queriam ali intimidar a Paulo, né? E isso por dois motivos apresentados aqui no versículo 20 e no versículo de número 21. Primeiro, eles queriam conhecer aquela doutrina estranha e desconhecida a eles. O versículo 20. Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber, né, o que vem a ser isso. E segundo, porque era, irmãos, o comentário da cidade, era o que a cidade estava comentando. O versículo 21, eles disseram, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Tipo assim, ó, tudo que você tem falado tem gerado grande burburinho na cidade. Todos estão comentando sobre os teus ensinamentos. E a partir então do versículo de número 22, Paulo, ele é tomado por uma sabedoria e um discernimento ímpar. Primeiro, irmãos, ele avalia o ambiente, né? Quando ele está ali naquele lugar, né, no Areópago, ele avalia o ambiente e ele o somatiza aos ouvintes, aqueles homens que estavam ali. Para ele mesmo, para Paulo, o Areópago significava nada, irmãos, nós sabemos disso. Para Paulo não significava nada aquela majestade, aquela grandiosidade, aquela construção. Para ele não significava nada. Inclusive, o revoltava tanta idolatria, né? Porque havia muitos altares naquele Areópago, a deuses estranhos. Mas ele sabia que para aqueles homens, aquele lugar era muito importante. Então, o versículo 22, então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, ele disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Então, segundo, né, ele deixa claro que o motivo de reconhecer a religiosidade deles não estava em aceitar a idolatria, e sim na disposição física da fé desses homens. Ele completa no versículo 23. Porque, passando e observando os objetos de vosso culto. E é então, nesse mesmo verso, que Paulo, ele dá a sacada de mestre. Aí ele diz, né? Encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer, olha aí a sacada de Paulo, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Possivelmente, irmãos, aqui é uma referência ao altar dos 12 deuses em Atenas, né, que ficava justamente ali no Areópago, e erigido para assegurar, né, que nenhum deus tivesse ficado de fora ali da adoração. Paulo, então, usou, né, esse ponto de contato para começar o seu discurso sobre o Deus que é tão acima dos outros deuses, que não é esculpido em pedra ou confinado a algum templo e que controla, né, os tempos e os lugares onde as pessoas vivem. Basicamente, ali, numa rápida olhada naquele Areópago, Paulo então encontra este altar onde estava escrito ao Deus desconhecido, e ele usa isto, né, primeiro, trazendo admiração, né, sobre a religiosidade desses homens, e que, inclusive, puseram ali este altar ao Deus desconhecido, e ele então usa isso, ele somatiza isso
a vida daqueles homens para trazer uma palavra para eles. E é quando então Paulo, ele revela aqueles homens e nos revela também muito daquilo que é o nosso Deus. Não é tudo, mas é bastante, irmãos, aquilo que Paulo revela acerca do Senhor. Primeiro, ele diz que Deus, ele é Deus incontível, ou seja, ele é imparável, ele é irrefreável, ele é irreprimível, ele é indomável. O versículo 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus não habita lugares fechados e contidos. Deus é espírito, é o vento que sopra onde quer. Obviamente que Paulo não estava diminuindo aqui, não é, a importância da igreja. Entretanto, a igreja é lugar de reunião do corpo de Cristo e Cristo se manifesta na igreja enquanto o corpo dele está nela. Trocando aqui em miúdos e sendo bem simplista, irmãos, é como nós aqui que hoje estamos cultuando a Deus nos nossos lares. Deus está conosco porque aqui nós estamos. Nós somos a igreja do Senhor, ok? Mas lá no templo, nesse momento, que se encontra fechado, sem nenhuma pessoa lá, sem o corpo de Cristo presente, é óbvio, irmãos, que Deus não se encontra ali sozinho. A glória dele enche todos os lugares, mas no sentido de templo, de Deus está retido a um lugar, não. Deus, ele é incontível. E segundo, revelando Deus, ele diz que ele é Deus autossuficiente. Ou seja, ele não necessita de mãos humanas para ajudá-lo, nem tampouco de uma ação humana para locomovê-lo em procissões, por exemplo. Ele é o que controla, jamais o controlado. Versículo 25 e o versículo 26. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Em terceiro lugar, revelando Deus aos atenienses, ele diz que ele é Deus o suficiente, na medida que não precisa da gente. Nós precisamos de Deus para subsistirmos. O versículo 27 e o versículo 28. Para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Paulo, ele declara que Deus trouxe as pessoas à existência e que elas só existem por sua providência. E isso foi tremendo, irmãos, tremendo, considerando, né, que no mundo antigo, os três grandes mistérios da filosofia e da ciência eram as questões de vida, movimento e existência. E olha que sabedoria de Paulo. Ele sabia que os atenienses não conheciam o Antigo Testamento. Ele sabia disso. Por isso, ele fez citações de 3 de seus próprios poetas. Embora, claro, as palavras desses poetas originalmente se referissem a Zeus, o chefe dos deuses gregos. Paulo, que conhecia a citação desses poetas, ele aplicou as suas palavras ao Deus vivo do céu, né? Esses 3 poetas seriam Epimênides, Cleanto e Arato, que viveram muitos anos antes. Eles disseram, né? Porque dele, no caso Zeus, né? Também somos geração. Aí ele diz, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele, desse Deus único, é que também somos geração. E aí então,
ele arremata no versículo de número 29. Sendo, pois, geração de Deus, ele deixa bem claro, e não de Zeus, e não de um daqueles outros deuses, mas desse Deus que vocês não conhecem, desse Deus estranho. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra trabalhada pela arte e imaginação do homem. E ele continua ali revelando esse Deus maravilhoso para os atenienses. E em quarto lugar ele diz que ele é o Deus que requer arrependimento. Primeiro, irmãos, ele estipula aqui um princípio. Não será tributado a culpa aquilo que não se sabia e nem se conhecia. Versículo 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Segundo, ele diz que é preciso que, passando a conhecer, arrependam-se e propaguem. Agora, porém, disse Paulo, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. E aí ele continua, em quinto lugar, ele revela, ele diz que ele é Deus que julgará o mundo um dia. O verso 31, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. E ele faz isso, irmãos, aqui, claro, apresentando a Jesus como sendo aquele que sobrepuja a todos que passaram sobre a terra. Paulo se refere a Jesus como sendo um varão. Isso é importante, porque é o Deus que se fez homem, né? Tomou a forma humana. E ele diz, porquanto, né, esse Deus, ele estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então ele revela esse Deus maravilhoso diante daquele altar ao Deus desconhecido, dizendo que esse Deus é um Deus incontível, ele é Deus autossuficiente, ele é Deus o suficiente, ele é o Deus que requer arrependimento e ele é Deus que julgará o mundo um dia. Deus é o justo juiz. E, consequentemente, irmãos, depois desta palavra de Paulo, veio o resultado, né? O versículo 32 até o versículo de número 34. E é bem interessante, irmãos, o resultado que se segue. Está escrito que quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram, né? Ali escarneceram da palavra de Paulo, zombaram dele no sentido de que isso não existe, e etc. E outros disseram, né? Olha, a respeito disso, nós te ouviremos noutra ocasião. E o versículo 33, então, diz que a esta altura, diante deste feedback, né? Alguns escarnecendo e outros dizendo, não, depois te ouviremos mais, né? Não dando assim tanta valia, tanta atenção às palavras de Paulo, diz que a essa altura, Paulo, ele se retirou do meio deles. Mas o 34 diz, houve, porém, como se nem Paulo tivesse se apercebido, né? Talvez sendo procurado depois. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Irmãos, alguém sempre vai crer. Ainda que em alguns momentos pareça que não, e a gente saia achando que a palavra ministrada, a palavra pregada, não encontrou ali a terra boa pelo caminho, mas a palavra do Senhor, irmãos, ela vai cumprir em si ali o seu objetivo. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles, entre esses homens que creram, estava Dionísio, o Areopagita, ou seja, era um homem, irmãos, que vivia no Areópago. Eles levaram Paulo para aquele lugar e havia ali um homem, o Areopagista, né? O Areopagita,
chamado Dionísio e uma mulher chamada Dâmaris, diz o texto, e com eles, inclusive, outros mais que se juntaram a Paulo e que creram na palavra do nosso Deus. Quando Silas e Timóteo chegaram ali em Atenas, encontraram uma igreja formada. Amém e amém. Aplicações para nós, irmãos. Aplicação para a igreja do Senhor Jesus, tendo como inspiração, como base, esse texto que aqui foi exposto. Primeiro, cuidado com a idolatria institucionalizada, irmãos. Cuidado, igreja, com isso. Eu quero chamar de idolatria institucionalizada aquela idolatria que hoje ela é cultural ou turística. Eu pergunto para a igreja, como Paulo se sentiria diante de pontos turísticos que são ou têm imagens de esculturas. Como Paulo, irmão, se sentiria? Será que Paulo ele caminharia pelos centros históricos das cidades, em meio a templos repletos de obras adornadas, e mais ainda assim com ídolos, com imagem e escultura? Será que Paulo ele aceitaria isso? Será que Paulo se sentiria bem assim? Então, cuidado, igreja, com isso. Cuidado, nosso Deus é um Deus zeloso. Então, você faz viagens para algumas cidades históricas e ali te convidam para ir para um determinado ponto turístico, que é muito lindo, que é maravilhoso, mas é um ídolo erguido. E é um ídolo que, de acordo com Êxodo capítulo 20 e tantos outros textos da palavra do Senhor, que é abominável aos olhos do nosso Deus. Então, vale a reflexão aqui, irmãos. Segundo, outra aplicação que nós podemos fazer. Busque sabedoria e discernimento ao pregar aos idólatras. A nossa pregação, em muitos momentos, será apenas contra o ídolo, a mensagem que o ídolo passa, e não contra o objeto do ídolo. Queridos, muitos homens e mulheres santas, servos fiéis do Senhor, que passaram sobre a face da terra, foram transformados naquilo que mais combatiam, Perceba quando Pedro, quando alguns homens se prostram diante de Pedro, e Pedro declara: levanta-te, porque eu sou um homem igual a ti. Então, muitos homens santos, homens de Deus, crentes de verdade, foram transformados em ídolos, em coisas que eles combatiam ali com a palavra do Senhor. Então, assim como Paulo citou os poetas ali dos atenienses, usando as palavras deles ali, aplicando-os no Deus vivo e poderoso, podemos também fazer a alusão a esses homens que marcaram a história diante de um ídolo deles, diante de uma imagem de escultura, dizendo para o idólatra: olha, você conhece a história deste homem? Você conhece a história de Pedro, a história de Paulo, a história de José, a história de Francisco? Você conhece a história de Maria, a história desta serva do Senhor? Principalmente, irmãos, declarando o quanto que eles apontaram a glória apenas a Jesus. E em terceiro lugar, a terceira aplicação: confie totalmente na persona do Senhor, na imagem do Senhor, naquilo que Ele é. Nós não precisamos nos preocupar com outra coisa senão em apresentar Deus, em apresentar Jesus, em apresentar o Espírito Santo, em apresentar a Trindade Santa. Dizermos que Ele é Deus incontível, Ele é Deus autossuficiente, Ele é Deus o suficiente, Ele é o Deus que requer arrependimento e Ele é Deus que julgará o mundo um dia. Essa revelação do apóstolo sobre Deus é suficiente para declarar o que Deus é e o que Ele pede. E ao fim, ainda que muitos dos nossos ouvintes não considerem as nossas palavras, outros até escarneçam. Alguns digam: não, amanhã talvez.
Creia, alguém ouvirá. Creia, alguém crerá. Apenas apresente Jesus pela sua palavra. Que o Senhor, pois, nos abençoe nele, em Cristo Jesus. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado pela exposição da tua palavra e é muito bom sabermos que nós servimos a esse Deus grandioso que está acima de todos os falsos deuses. Tu és tremendo, tu és grandioso e é muito bom dizer que tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Pai, tu és o dono da igreja, tu és aquele que habita em meio ao corpo de Cristo. Obrigado, Senhor, pela tua presença em nós. Obrigado pela tua revelação a nós. Obrigado por se permitir ser conhecido pela tua igreja, Senhor, pelos teus servos. Nós te agradecemos, nós te louvamos, clamando, Senhor, para que aqueles que ainda adoram imagens e esculturas, que são idólatras, que estes também reconheçam, Senhor, que só o Senhor é Deus, que só Jesus é Deus e que só o Espírito Santo pode transformar as vidas pelo sangue de Jesus. Que a glória seja dada a Ti, Senhor, para todo sempre. E eu creio que neste momento a Tua igreja diz amém e amém. Que Deus nos abençoe, irmãos.